Pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia a todos. Prazer imenso estar aqui em mais um aulão ao vivo e gratuito do Vilaça Cursos. Estamos aqui ao vivo trazendo o melhor conteúdo aí para contribuir no estudo de vocês, essa revisão final para a prova da aprovação que está chegando. Vamos profetizar, porque não é apenas a prova da OAB que está chegando, é a prova da aprovação. Vocês estão bem? Estão falando de onde? Me conte aqui nos comentários. Eu já sei que sempre tem gente aqui do Brasil inteiro, o pessoal do Nordeste, do Norte, do Sul, do Sudeste, Brasil inteiro, sempre aqui com a gente, e é uma alegria muito grande essa confiança, tá? A gente já agradece e vamos com tudo aí, porque está chegando aí o momento de vocês. Eu já estive aí desse lado, eu sei como é importante este momento e a gente fica muito feliz em contribuir pelo menos um pouco aí com a aprovação de vocês. O que é que vamos falar aqui nesta aula hoje? Vamos fazer algumas questões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, professora, mas são apenas duas questões só. Será que vai valer a pena estudar, gente? Duas questões, às vezes, salva, sim, aqueles 40 pontos necessários, tá? E sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos aí questões muito tranquilas na maioria das vezes, tá? Até porque se tiver alguma dúvida em alguma questão, sempre procura aquela alternativa que mais for favorável para criança ou para adolescente, tá? Não tem erro, vai ser a correta, ok? Bom, já tô vendo aqui o pessoal chegando. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Meu chat parece que tá com um probleminha aqui. Eu não tô conseguindo ver todo mundo, só tô vendo algumas pessoas aqui. Então, para não agradecer algumas, né, não falar o nome de algumas e outras parecer que eu estou ignorando, eu vou ao final aqui ver se melhora para agradecer cada um de vocês, tá bom? Pode ser assim, então? Até porque vocês estão aqui para quê? Pelo conteúdo, né? Então compartilha aí a nossa aula e vamos alcançar aí outros alunos também, tá certo? Vamos ajudar outros colegas que também estão nesta luta aí pela aprovação, nesta busca aí que tá chegando. Vamos então aqui, gente, comigo na tela, tá? Antes da gente fazer as questões, vamos participar comigo, tá? Vamos colocar aqui nos comentários qual é a alternativa que você acha corretamente. Eu vou dar uma olhada aqui, vou ver o que é que o pessoal tá colocando, que eu consegui ver aqui no chat, né? Pra ver se vai estar valendo a pena aqui essas dicas que eu estou colocando aqui para vocês, tá? São questões que já foram cobradas no exame da ordem. Então, vai valer a pena, com certeza, aqui a participação de todos vocês. Beleza? Bom, primeiro tema que eu separei aqui para vocês foi sobre família substituta. Família substituta é o top 1 mais cobrado no exame da ordem com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E este tema a gente vai estudar dentro do direito fundamental, especificamente sobre direito à convivência familiar e comunitária. A criança ou adolescente não pode ficar sem família, certo? Então, qual é a regra? Família natural, família biológica. E nisso, né, o Estado ele precisa fazer de tudo para que aquela criança ou adolescente permaneça com sua família natural, com a sua família biológica. Entretanto, nem sempre é possível, certo? A gente tem até alguns programas governamentais aí oferecendo, por exemplo, Bolsa Família, para que a criança, adolescente permaneça, então, no seu ambiente natural, no seu ambiente biológico. Mas quando não é mais possível isso acontecer, aí nós temos então a família substituta para a criança ou para o adolescente, porque ele não pode ficar sem família, não pode ficar então sem alguém responsável por ele, tá certo? Aí o Estado então oferece aqui a guarda, tutela ou adoção. Eu falei curatela? Não falei curatela. Então, curatela não é um tipo de família substituta. Apadrinhamento é um tipo de família substituta? Não é. Apenas guarda, tutela e adoção. Eu falo porque já foi cobrado em prova outras nomenclaturas e estava claramente incorreta, tá bom? Então, guarda, tutela e adoção são os únicos tipos de família substituta que atualmente nós temos. E aqui eu separei sobre diretrizes gerais da colocação em família substituta. Nós temos aqui a primeira observação sobre a oitiva da criança e do adolescente, tá? Então, sempre que possível, vai ser ouvido por equipe interprofissional a criança e o adolescente. Que equipe é essa? É uma equipe especializada para ouvir a criança
ou adolescente, certo? Usando sempre aquela linguagem adequada para fazer as perguntas, tá? Então, a gente tem, por exemplo, psicólogos, nós temos o assistente social, enfim. Agora, o adolescente, ele vai ser ouvido obrigatoriamente em audiência, sendo seu consentimento determinante, certo? Então, o adolescente pode ser ouvido por equipe interprofissional e também vai ser ouvido obrigatoriamente em audiência e o seu consentimento vai ser determinante. Adolescente, você aceita ter aqui, portanto, esta família substituta? Vai ser explicado para o adolescente, ele vai ter então aquele consentimento que vai ser determinante para acontecer a família substituta. E a criança? Bom, a criança vai ter então a sua oitiva valorada, a sua opinião então vai ser analisada, mas não vai ser determinante para acontecer ali a família substituta. Até porque entende que a criança ela não tem o discernimento necessário para entender a importância daquela família substituta. Tá certo? Então, cuidado com esta primeira observação, está a partir do artigo 28, tá? Essas diretrizes gerais. Segunda observação aqui é sobre grupo de irmãos. Eles devem ser mantidos juntos, como regra. Entretanto, quando existem ali famílias querendo adotar ali um dos irmãos, né? Quando não tem interesse em adotar o grupo de irmãos, mas apenas um deles, então vai dar prioridade para aquelas famílias que têm um interesse em continuar o vínculo entre eles. De repente estudar na mesma escola, ter ali um momento de lazer juntos, enfim. Então vai ser dada prioridade para essas famílias, tá bom? Primeira prioridade para aquela família que tem interesse em adotar o grupo de irmãos. Tá? Não tem interessados, então que sejam famílias que tenham interesse em manter o vínculo entre eles. Impossibilidade de transferência, tá? Uma vez que aconteceu aqui a família substituta foi transferido para uma pessoa determinada, né? Para uma família determinada, não há que se falar que esta família agora pode transferir para qualquer outra. Se haver necessidade de uma transferência, somente com autorização judicial. Tá certo? Normalmente vai acontecer com a guarda ou com a tutela, até porque com a adoção nós temos ali uma situação irrevogável, tá? Intransferível. Então não faz sentido aqui a gente ter transferência por autorização judicial. Família substituta estrangeira. Se a família substituta nacional já é de forma excepcional, a estrangeira é mais excepcional ainda. Somente é possível na modalidade de adoção, tá? Criança ou adolescente indígena podem então ser adotados? Com certeza, mas preferencialmente quando esta família substituta tiver a mesma identidade cultural, tá? Então tiver interesse então em manter aquela criança ali sobre o ambiente indígena ou ainda manter aquela identidade cultural, certo? Então a gente tem aqui esta possibilidade e aí vai ser ouvido também no caso, o órgão competente para haver a questão desta família substituta. Bom, aqui são algumas observações gerais sobre a colocação em família substituta, que em tese aqui vai servir para guarda, tutela e adoção no que for pertinente. Mas qual seria a diferença entre guarda, tutela e adoção? Eu separei aqui as principais diferenças mais cobradas em prova, tá? Primeira observação é sobre guarda. Nós temos aqui então a guarda a partir do artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Basicamente, a guarda vai possibilitar a regularização do que já existe de fato, tá? Perante então o judiciário. Então vai ser uma regularização legal, certo? Do que já existe de fato. Então, por exemplo, a criança que convive ali com os avós, porque os pais, eles trabalham viajando, são diplomatas, por exemplo. Então, para ter uma residência fixa, para ter, então, os melhores cuidados com aquela criança, decidem, então, que aquela criança vai conviver com os avós. É possível acontecer? É possível, tá? Então, existe aqui uma guarda de fato, tá? Para que esses avós possam ter melhor
oferecer melhor assistência moral, educacional, sobre saúde também, material. Então, nós temos aqui a questão da guarda, né? A guarda legal. Então, buscar perante o judiciário esta guarda legal para que possa, então, ter esta responsabilidade maior e não precisar toda vez pedir autorização para os pais para tomar alguma medida relacionada, por exemplo, à questão da escola, à questão de saúde. Tá bom? Coexiste com o poder familiar. Eu acredito, assim, né? Minha opinião pessoal é que, na verdade, a guarda, ela não é apenas uma família substituta, mas é uma família que vai acrescentar, certo? Eu acho que, na verdade, é algo que vai acrescentar com aquela família natural, né? Com o poder familiar. Porque nós temos aqui um complemento, porque nós não temos a questão da destituição do poder familiar, certo? Vai coexistir com o poder familiar, certo? Então, os pais, eles têm todas as obrigações de questão de assistência material, moral, educacional, de pagamento ali, de repente, de pensão ali, tem todas as obrigações para com a criança, para com o adolescente. Entretanto, nós temos ali ainda mais a guarda legal que vai complementar este poder familiar, tá certo? Mas perante o Estatuto da Criança e do Adolescente é entendido como família substituta. Cuidado, tá? Para não confundir a guarda do Estatuto da Criança e do Adolescente com aquela guarda que se estuda lá no direito civil, que trata sobre a questão de separação dos pais, com quem vai ficar aquela guarda, se vai ser uma guarda unilateral, compartilhada. Aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, a guarda é entendida como realmente uma família substituta, tá? Revogável a qualquer tempo. Então, eu dei o exemplo aqui dos pais que de repente, eu quero ficar com meu filho, não quero mais que ele fique aí no Brasil, né? Eu quero levar para o exterior. Pode acontecer isso de revogar a qualquer tempo? Claramente, pode ser revogável a qualquer tempo. Beleza? Eu dei o exemplo dos avós, tá? Mas pode ser qualquer outra pessoa, pode ser padrinhos, pode ser tios, pode ser qualquer outra pessoa que tenha ali, portanto, uma guarda de fato, já conviva ali com a criança ou adolescente e vai, portanto, regularizar perante o judiciário para ter maior responsabilidade nas suas obrigações de assistência material, educacional, enfim, o que for necessário para a criança e para o adolescente, tá? E a tutela, o que é a tutela? A tutela a gente vai ver a partir do artigo 36 do ECA, tá? E destina ao amparo da administração dos bens do menor, tá? Então a gente vai ter aqui um tutor que vai ter todas as obrigações da guarda, né? De assistência moral, educacional, material, mas também especialmente para a administração dos bens do menor. Quando é que vai acontecer a tutela? Bom, é cabível quando os pais falecem, ou quando são declarados ausentes, ou ainda, especialmente, quando forem destituídos do poder familiar, tá? A destituição do poder familiar pode ser através da perda ou suspensão do poder familiar, tá? Então, quando é que vai acontecer a perda? Vai romper completamente ali o poder familiar. De repente, os pais que abusam sexualmente do seu próprio filho, tá? Menor, neste caso aqui, poderá acontecer a destituição do poder familiar, como também parte da condenação. Ou suspensão do poder familiar, então, de repente, os pais são alcoólatras e aí eles precisam ser afastados ali do ambiente familiar. Pode acontecer também, como consequência, a destituição na modalidade de suspensão do poder familiar. E aí é possível também acontecer a existência aqui de um tutor para administrar eventual bens do menor, tá bom? É possível indicação por testamento para a questão da tutela, tá? A previsão que nós temos por testamento é para a tutela. Nós não temos essa previsão no caso da guarda ou da adoção,
tá bom? Somente para tutela nós temos ali no Estatuto da Criança e do Adolescente. E é revogável a qualquer tempo. Basicamente, né, nós temos, na verdade, algumas situações, quando, por exemplo, o adolescente completar a maioridade, não vai precisar de um tutor para administrar seus bens, certo? Quando, por exemplo, interrompeu ali a suspensão, então pode retornar ao poder familiar, tá? Então, neste caso, também é possível revogar esta tutela, beleza? Bom, então a gente já falou sobre guarda, já falou sobre tutela, né? As principais dicas aqui, e nós temos agora a adoção. A adoção é o tema mais cobrado dentro da família substituta. Até porque nós temos mais artigos, nós temos aqui uma situação mais burocrática, nós temos aqui um cadastro, nós temos mais outras observações, certo? Porque aqui nós não temos algo temporário, nós temos algo intransferível, nós temos algo irrevogável, certo? Então é um nascimento ou renascimento de um filho, de um pai, de uma mãe, tá? Então atribui a condição de filho ao adotado. Aí os ascendentes e os irmãos do adotando, eles não podem adotar, tá? Ah, professora, eu vi um caso isolado, ou minha vizinha ali conseguiu adotar e ela era irmã do adotado, ou era avó do adotado. Entretanto, perante o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós não temos a previsão desta possibilidade, tá certo? Claramente tem um julgado ou outro de forma isolada, de forma específica, tratando dessa possibilidade com toda certeza, mas não é o que o estatuto prevê e não tem algo simulado sobre isso também, tá certo? Então, no exame da ordem é cobrado aquilo que está pacificado, seja através da legislação ou através de súmula, ok? Adoção individual e adoção conjunta. É possível haver adoção individual? A resposta é sim, tá? Pessoa maior de 18 anos pode adotar. Observada algumas situações, como por exemplo, ter a diferença ali de 16 anos entre o adotante e aquela pessoa que vai ser adotada, tá bom? Então, não precisa ser casado para poder adotar de forma individual, tá? Eu estou falando de forma individual. Agora, se for adoção conjunta, cuidado, adoção conjunta, eu tenho interesse de adotar com outra pessoa, é necessário que tenha o quê? É necessário que tenha ali um casamento civil ou então uma união estável. Tá certo? Então, não posso adotar com meu amigo, com meu primo, com meu irmão, uma criança ou um adolescente. Eu preciso ter ali um relacionamento ou um casamento civil ou uma união estável, tá bom? Irrevogável, como eu já disse, tá? Não tem esse negócio, me arrependi, isso me dá muito danado, vou devolver. Nada disso, tá? É irrevogável. E além disso, no caso de falecimento dos pais aqui adotivos, não há que se falar em retorno para a família biológica, não há que se falar em retorno para a família natural, tá? Como eu disse, o Estado vai fazer de tudo para que a criança ou adolescente permaneça com a sua família natural, com a sua família biológica, mas quando não é possível de jeito maneira, aí nós temos a família substituta, primeiro observa a possibilidade da guarda, da tutela, vendo que não é o caso aqui mais adequado, aí no caso, então, da adoção, tá certo? E como é um processo burocrático, demora mais um pouco aqui, né? Não há, então, a gente tem a gente tem a possibilidade de arrependimento durante o processo. Então, depois que o processo ele é concluído, não há que se falar em arrependimento, em possibilidade de voltar ao que era, não há que se falar nisso. Beleza? Então, essas são as principais dicas. Claro que sobre adoção nós temos ali muitas observações. A observação sobre, por exemplo, da adoção estrangeira, né, que eu falei, é possível, mas somente nesse caso aqui de adoção,
tá? Família substituta, não é possível para tutela ou guarda a questão de família substituta estrangeira. Enfim, nós temos aqui cadastro, nós temos muitas observações, nós temos a questão também de um tempo de convivência com a criança, com o adolescente, todo acompanhamento, para ver se realmente vai haver adaptação, enfim. Outra observação antes de eu prosseguir, é sobre a questão da separação, do divórcio no processo de adoção, tá certo? Também já foi cobrado em prova. Eu falei aqui, né, que para adoção conjunta precisa ser o quê? Casamento civil ou união estável. Entretanto, pode acontecer no processo uma separação, um divórcio. E como é que fica a criança ou adolescente? Bom, se esse casal ele tem um interesse de permanecer ali aquele vínculo com a criança ou adolescente, eles acordam ali sobre a guarda, né, compartilhada, ou individual que seja, mas tem o interesse ali de manter o vínculo com a criança ou adolescente, sem causar outros traumas, né? É importante destacar isso. Então, nós temos sim a possibilidade de acontecer sim a adoção, tá bom? Então, para começar o processo aqui de adoção, é necessário que tenha então um casamento civil ou união estável, mas no processo ali pode haver separação ou divórcio, e se tiver a intenção de continuar com o vínculo com a criança, adolescente, protegendo ali de qualquer trauma, nós temos sim a possibilidade de continuar então este processo de adoção, tá certo? Bom, prosseguindo então, vamos para nossa primeira questão. Espero que vocês tenham gostado aqui dessas dicas, tá? Vocês entenderam aqui, né? Até aqui deu para entender. Falei um pouco rapidinho mesmo, porque a ideia aqui é tratar melhor sobre as questões, tá bom? Então ali é mais uma revisãozinha rápida para a gente focar aqui nas questões. Primeira questão aqui que nós temos. Podemos começar, não é? Vamos lá. Quero participação de vocês, gente. Vamos lá. Eu tô com um probleminha aqui no chat, como eu falei. Não consigo ver todas as mensagens de vocês. Eu não tô conseguindo ver o nome de vocês aqui. Tô vendo que vocês estão comentando, mas eu não consigo ver o nome, enfim, não consigo ver direito aqui o chat. Mas, opa! Mas a gente vai vendo o que está acontecendo aqui. Vamos prosseguir, tá? Vamos comentar aqui. E qualquer coisa, gente, se eu não conseguir olhar realmente aqui vocês, os comentários, se tiver alguma dúvida, fala comigo lá no @estudo para ADV, tá certo? Após o aulão aqui, eu estarei disponível lá no Instagram. E aí a gente conversa, né? Tira alguma dúvida sobre alguma questão que foi falada aqui eu não vi no chat. Eu posso mandar por áudio aqui, tá certo? Pode ser também por outra dúvida que tenha com relação ao Estatuto da Criança e Adolescente que não foi falado aqui. Terei o maior prazer em te responder, tá bom? @estudo para ADV, segue lá depois, fala lá comigo que eu estarei à disposição, tá bom? Bom, voltando aqui ao que interessa. Carlos e Mário possuem união estável homoafetiva há mais de 15 anos. Ambos trabalham como médicos em prestigiado hospital e contam com uma vida estável e harmônica. O casal em comum acordo deseja adotar uma criança e lhe fornecer todos os direitos que uma pessoa deve ter, tais como educação, saúde e lazer. Para concretizar esse sonho, Carlos e Mário procuram você como advogado, como advogada, para que lhes preste a assessoria jurídica adequada envolvendo o processo de adoção. Diante desse contexto, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, a gente acabou de falar sobre esse tema aqui, hein? Vamos lá, vão respondendo aí, já vão colocando aí nos comentários. De repente, depois o chat vai aparecer aqui para mim e eu consigo ver o que é que vocês estão respondendo. Mas vamos participar, tá? Independente de eu conseguir ver aqui ou não, vamos participar. Letra A. Carlos e Mário não poderão realizar a adoção conjunta, sendo-lhes assegurado, entretanto, que adotem individualmente. Letra B. Carlos e Mário podem adotar, entretanto, não terão preferência na lista de adotantes, pois
Um casal com relacionamento heteroafetivo terá prioridade. Letra C. Carlos e Mário podem adotar, mas precisam definir previamente sobre a guarda da criança e eventual regime de visitas para a hipótese eventual de término da união. Letra D. Carlos e Mário podem realizar a adoção conjunta, pois, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, apelidado carinhosamente aqui de ECA, é indispensável que sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Então, qual é a alternativa correta diante daquilo que eu já falei aqui nos slides anteriores sobre este tema? Alternativa A, B, C ou D. Essa questão foi cobrada no último exame da ordem, tá? A questão aqui fresquinha para vocês. O que é que vocês estão respondendo aqui no chat? Será que eu vou conseguir ver? Opa, aqui parece que eu consegui ver. Parece que eu consegui ver. A maioria já está falando aqui que é letra D, né? Será que é letra D mesmo? Vamos analisar cada uma das alternativas? Muito bem, a maioria está indo de letra D. Vamos ver então se é isso mesmo. Vamos começar pela letra A. Carlos e Mário não poderão realizar a adoção conjunta, sendo-lhes assegurado, entretanto, que adotem individualmente. Mas é claro que podem adotar, tá? Eles têm aqui a união estável. Aqui o enunciado deixa muito claro que existe uma relação homoafetiva, uma união estável, de forma que estável e harmônica. Então, existe sim a possibilidade, tá? A união estável pode ser heteroafetiva, homoafetiva, isso não importa com relação à adoção, tá? Letra A está incorreta. Letra B. Carlos e Mário podem adotar, entretanto, não terão preferência, porque existe aqui uma preferência pelo relacionamento heteroafetivo. Gente, isso não existe no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não existe essa preferência, tá bom? Então, letra B está incorreta. Letra C. Carlos e Mário podem adotar, mas precisam definir previamente sobre guarda da criança e eventual regime de visitas para hipótese eventual de término da união. Claramente a letra C está incorreta, tá? Eu falei sobre a possibilidade, sim, de haver, então, no processo ali uma separação ou um divórcio e continuar a adoção. Mas não é logo no começo que eu vou definir isso. Olha, se a gente se separar, vai ser dessa forma. Não. Até porque, quando existe um casamento, quando existe uma união estável, tem a intenção de continuar com aquele relacionamento, tá? Então, não há que se falar aqui previamente e ainda pensar no eventual separação, no eventual divórcio, não há que se falar em alternativa correta aqui na letra C. E letra D, podem sim realizar a adoção conjuntamente, porque o ECA diz aqui que é indispensável apenas que sejam casados ou que mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Letra D, parabéns para vocês aqui que colocaram letra D como alternativa correta, porque de fato é a nossa alternativa correta. Letra D de determinação, porque com determinação você vai ser aprovado no exame da ordem, tá bom? Questão fácil, professora. Ai, meu Deus, quem é que vai errar, gente? Foi cobrado no exame da ordem, tá bom? Então, são questões que podem acontecer também na sua prova. Vamos aqui para a próxima questão, tratando ainda sobre esse tema de família substituta. Acerca da colocação da criança ou adolescente em família substituta. Por meio da guarda e da tutela, é correto afirmar que, letra A adoção de uma dessas medidas, dada a prioridade de manutenção do menor com a família natural, é precedida da destituição do poder familiar. Aqui nós estamos falando, tá, de guarda e tutela, não estamos falando de adoção. Atenção, tá certo? Somente sobre guarda e tutela, a questão quer saber, também já foi cobrado no exame da ordem. Todas as questões que nós temos aqui foram cobradas no exame da ordem. Letra B. A pessoa que exercerá a guarda
ou a tutela do menor poderá ser indicada por seus genitores em testamento. Letra C. O tutor assume o poder familiar em relação ao menor e, sendo assim, a destituição da tutela observa os mesmos requisitos da destituição do poder familiar. Letra D. O deferimento da tutela não pressupõe a perda ou suspensão do poder familiar e, sendo assim, não implica necessariamente o dever de guarda. Qual é a alternativa correta aqui? Letra A, B, C ou D? Vão comentando aí, porque está tendo um prazo maior aqui o delay para eu conseguir ver o chat, mas eu tô conseguindo, tá bom? Vão comentando aí para eu ver se as dicas estão fazendo sentido aqui para vocês. Prestem muita atenção, tá certo? Porque às vezes pode ter uma pegadinha. Se você ler muito depressa a questão, mesmo que você saiba o conteúdo, pode ser que alguma palavrinha ali passe despercebido. E cuidado, tá, gente, quando você vê uma alternativa com mais, entretanto, porém, quase sempre está equivocada. Aí nós temos aqui então, gente, qual é a alternativa correta? Qual é? A maioria está falando que é letra C, é isso mesmo? Vocês estão falando que é letra C? Será que é letra C? Alguém falou diferente aí? Parece que alguém falou diferente aí, não é? Alguém falou letra B também? Vamos ver qual é a alternativa correta? Vamos lá. Letra A. A adoção de uma dessas medidas, dada a prioridade de manutenção do menor com a família natural, é precedida pela destituição do poder familiar. A gente falou sobre guarda e falou sobre tutela. Lembra que eu falei da guarda? Eu falei o quê? Que coexiste com o poder familiar, que é mais um complemento do que realmente uma substituição com o poder familiar. Então, na guarda, nós não temos a destituição do poder familiar, ao contrário da tutela, tá? Que vai ser por falecimento dos pais, de ausência dos pais, ou então a destituição do poder familiar. Então, a letra A está equivocada, porque a destituição do poder familiar é para a tutela e não para a guarda. Letra B. A pessoa que exercerá a guarda ou a tutela do menor poderá ser indicada por seus genitores em testamento. Será que é possível para guarda e para tutela? A gente falou sobre isso, não falou? Eu falei que existe aqui a previsão para a tutela com relação a testamento, mas não existe para guarda. Então, desta forma aqui, claramente, a letra B está incorreta. Letra C. O tutor assume o poder familiar em relação ao menor e, sendo assim, a destituição da tutela observa os mesmos requisitos da destituição do poder familiar. Quando não existe ali falecimento, ausência dos pais, claramente a destituição do poder familiar é necessário para haver, portanto, a tutela. Então, letra C de conseguir a aprovação é o nosso gabarito, porque que não é D. O deferimento da tutela não pressupõe a perda ou suspensão do poder familiar. Aqui a gente já viu que está incorreto, nem preciso continuar a leitura, tá bom? Então, essas duas questões aqui que eu trouxe sobre família substituta, para a gente fazer uma breve revisão aqui deste tema tão cobrado em prova. Vamos para o próximo tema, então, sobre ato infracional. Polêmico, sempre polêmico, ato infracional, tá? O que é ato infracional? Criança ou adolescente não vai praticar crime ou delito, mas sim ato infracional análogo ou equiparado a crime ou contravenção. Então, a gente tem aqui o seguinte: para que haja crime, é preciso que tenha o quê? Além de diversos requisitos: fato típico, ilícito e também culpável. Na culpabilidade, nós temos alguns requisitos, tá? Dentre eles, a questão da imputabilidade. A pessoa tem que ter capacidade para responder pelo crime, certo? Tem que ser imputável, tem que entender ali o caráter lícito do que está praticando, beleza? O que acontece é que um dos requisitos, então, é ser maior de 18 anos para ser considerado imputável, além de ter ali toda a consciência do que está praticando, tá certo? Então, é considerado inimputável
a pessoa menor de 18 anos. Então, significa que vai ficar impune completamente, significa que não vai responder de acordo com o direito penal. Eventual condenação não vai ser, então, pelo processo penal, pelo direito penal. Vai haver aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente como consequência, certo? Então, vai ser aplicado uma medida de proteção ou uma medida socioeducativa no presente caso, tá bom? Bom, então nós temos aqui um tratamento diferenciado para a criança e para o adolescente. Quem é a criança? A criança é aquela pessoa entre 0 até 12 anos incompletos. Completou 12 anos é o adolescente, tá bom? Então, criança, vai ser aplicado o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Vai ser aplicado ato infracional, então não vai praticar crime ou contravenção penal, mas sim ato infracional. E vai ser aplicada aqui uma medida de proteção para a criança. Medidas de proteção são aquelas que estão previstas lá no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Então, lá, nós temos a previsão no artigo 98 de que quando existe ali uma situação de risco para a criança ou para o adolescente, nós temos então que preservar a criança ou adolescente, tá certo? Então, no caso de ato infracional praticado por criança, só vai ser possível medida de proteção, retirar aquela criança da situação de risco para tratar aquela criança, como por exemplo um tratamento psicológico, psiquiátrico, afastamento dos pais, em diversas medidas ali no artigo 101. Se uma criança veio a praticar um ato infracional, veio, por exemplo, matar alguém, alguma coisa falhou. Ou pelo Estado, ou pela sociedade, ou pela família. Tá? Entende que aquela criança não tem um discernimento completo para entender o caráter ilícito do que praticou e por isso ela precisa ser tratada para não se tornar ali um adolescente infrator ou até um adulto criminoso, certo? Então, a gente tem aqui a medida de proteção adequado para criança de 0 até 12 anos incompletos. São medidas aquelas que estão no artigo 101 do Estatuto. Para o adolescente, quem é o adolescente? 12 anos completos até 18 anos incompletos. Completou 18 anos, é então o adulto, tá? Também aplica-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerado ato infracional praticado pelo adolescente e pode ser aplicado tanto medida de proteção do artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, como também a medida socioeducativa, tá? Pode ser acumulado medida de proteção, como também a medida socioeducativa. Medida socioeducativa para o adolescente, tá? Para criança, jamais. Criança não tem uma medida socioeducativa, que é algo a mais aqui, tá certo? Já tem um caráter aqui semelhante a uma punição, uma pena que nós podemos observar com relação ao crime. Nós temos aqui, então, algo semelhante, nós temos, por exemplo, a internação que vai se assemelhar com uma prisão, tá? Mas não é o tratamento igual ao que acontece lá na prisão de fato. É algo semelhante que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá bom? Para a criança, como entende que ela não tem essa maturidade, que ela ainda não tem um desenvolvimento para entender o caráter ilícito do que está praticando, não há que se falar, então, em medida socioeducativa. Maior de 18 anos, então, nós temos a aplicação do Código Penal, nós temos a aplicação do Código de Processo Penal, das leis extravagantes, pratica crime ou contravenção e a pena privativa de liberdade tem pena privativa de liberdade, restritiva de direitos, multa, enfim, tá? Então, tratamento completamente diferente do que acontece no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Bom, então eu quero destacar aqui sobre as medidas socioeducativas, artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Medidas essas que, como eu falei, só são aplicadas para o adolescente. Criança não tem aplicação da medida socioeducativa. Já adiantei no slide anterior, né, que pode ser aplicada as medidas de proteção, não todas, somente aquelas previstas do inciso 1 ao 6 para o adolescente. E além disso, pode ser aplicado também
as medidas socioeducativas. Então, pode ser cumulado aqui medida de proteção com as medidas socioeducativas. Então, a primeira medida que nós temos aqui é a advertência, tá? Que é uma admoestação verbal, basicamente é um alerta, é uma atenção. Adolescente, se você continuar a ir por este caminho, poderá ter consequências aqui, poderá ser aplicado medidas socioeducativas mais graves. Não continua, para por aqui, tá bom? É basicamente um conselho, um alerta para o adolescente não continuar a praticar aquele ato infracional. A advertência não funcionou, então nós vamos para a obrigação de reparar o dano, né? Em uma outra situação aqui, nós temos aqui a obrigação de reparar o dano para as questões especialmente patrimoniais. Então, vai servir para qualquer caso? Cuidado, não é para qualquer caso. O adolescente tem que estar, pelo menos, trabalhando, tá? Tendo condições de reparar aquele dano. Então, em tese, a partir de 14 anos, o adolescente já pode trabalhar como menor aprendiz. Então, se ele tiver ali a possibilidade de reparar aquele dano, ele pode, então, ter esta medida socioeducativa adequada para ele, tá certo? Lembrando que essas medidas socioeducativas, elas não vão passar da pessoa que praticou aquele ato infracional. Então, não vai passar para os pais, certo? Tem aqueles princípios que nós vimos lá no direito penal, tá? Também alguns deles são aplicados aqui. Não vai passar da pessoa do condenado, nós temos lá no direito penal, e aqui não vai passar da pessoa que praticou o ato infracional, a consequência, então, da medida. Prestação de serviços à comunidade, né? Então, aqueles serviços assistenciais em escolas, em hospitais, em igrejas, tá? Também é um tipo de medida socioeducativa para o adolescente, tá? Claramente, sem prejudicar o seu ambiente escolar, né? As suas atividades. Vai ter, então, aqui a possibilidade da prestação de serviços à comunidade para poder integrar aquele adolescente à sociedade, né, reintegrar ali e ele ter ali aquele contato ali, portanto, assistencial e não se tornar ali um adulto criminoso. Existe aqui um prazo para essa prestação de serviço à comunidade, com toda a certeza, tá? Um prazo mínimo de 6 meses. Prazo mínimo de desculpa. Prazo máximo. Prazo máximo de 6 meses. Olha só, a prof aqui já está confundindo. O prazo aqui é máximo de 6 meses, tá? Já estava aqui querendo adiantar sobre a liberdade assistida, que tem um prazo mínimo de 6 meses. Então, a liberdade assistida tem um prazo mínimo de 6 meses, enquanto que a prestação de serviço à comunidade tem um prazo máximo de 6 meses e normalmente é preferencial aqui que seja aos finais de semana para não prejudicar as atividades do adolescente, seja trabalho, seja a escola, enfim, tá bom? Então, prazo máximo de 6 meses. Liberdade assistida, que tem um prazo mínimo de 6 meses. O que é isso? A liberdade assistida, ela pode ser acumulada, tá? Com outra medida socioeducativa. Então, não há, vou aplicar uma medida socioeducativa para adolescente. Não, pode ser mais de uma. E a liberdade assistida vai ser um acompanhamento, verificação ali para ver se o adolescente está, por exemplo, frequentando um ambiente escolar, se ele está frequentando ali um ambiente de trabalho, se ele está ali nas suas atividades regulares, enfim. Pode ser também para observar se está cumprindo a medida socioeducativa, né? Outra medida socioeducativa determinada, como, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade. Então, a gente vai ter ali uma equipe que vai estar ali fiscalizando, né? Fiscalizando o adolescente. Prazo mínimo de 6 meses. Inserção em regime de semi-liberdade.
ele vai se assemelhar ao regime semiaberto, sabe? Então, o que a gente vê lá no direito penal. Então, basicamente, o adolescente ele vai poder trabalhar, ele vai poder estudar, e aí, ao final do dia, certo? Ele vai ter que se recolher ao estabelecimento adequado, né? Uma entidade, então, adequada, para que ele, então, ele possa se recolher e ele não venha a praticar ali enfim, se praticar o ato infracional, para que ele seja ali preservado ali de praticar ato infracional, certo? Então ele vai poder ter as atividades durante o dia, mas à noite ele precisa se recolher a este ambiente adequado. Internação em estabelecimento educacional é, portanto, a mais grave aqui, né, consequência aqui, nós temos a mais grave medida socioeducativa para adolescente. Porque nós não temos aqui simplesmente que o adolescente vai passar o dia estudando, o dia trabalhando, depois ele vai ser recolhido. Aqui nós temos uma internação em ambiente educacional. Ele vai ser então privado da sua liberdade, que vai se assemelhar muito com uma prisão, tá bom? Mas somente na questão de estar privado da sociedade, tá bom? Porque a questão de ser no estabelecimento educacional é realmente promover ali uma questão de ambiente, um ambiente que tem ali a ideia principal de ressocializar aquele adolescente para que ele não venha a se tornar um adulto criminoso. Então, o estabelecimento precisa ter realmente a possibilidade desse adolescente estudar, o acompanhamento de assistente social, psicólogos, psiquiatras que seja, enfim, tudo para que o adolescente ele não se torne um adulto criminoso, tá? Qual é o prazo, então, para a internação? Nós não temos um prazo assim, definido. Praticou, por exemplo, um ato infracional de homicídio, o prazo vai ser tal. Praticou um ato infracional de furto, então o prazo vai ser tal. Não existe isso determinado. O que vai existir aqui é um prazo máximo, tá? O prazo máximo é de 3 anos. Então, vai ser analisada aqui portanto, necessidade, e aí pode chegar ao prazo máximo de 3 anos, tá? E este prazo máximo também pode se estender ao regime de semi-liberdade, que a gente também tem aqui anteriormente, tá? E este regime de semi-liberdade, ele pode ser até uma transição para a questão da internação. Ou seja, quer dizer, o contrário, né? A internação pode ser pode ter aplicada para adolescente, e aí pode ter aqui o regime de semi-liberdade aqui como um próximo passo para que aquele adolescente possa ter a liberdade concedida, tá certo? Então vem para lá mais grave, estou observando que esse adolescente está merecendo ali uma oportunidade de ter ali um contato externo, e aí vem o regime de semi-liberdade, então pode ser também como uma transição, não somente aplicado de imediato o regime de semi-liberdade. Beleza? Bom, e quando é que vai ser aplicado a internação? Em qualquer caso? É somente em último caso, tá? Como é mais grave aqui a situação, nós temos aqui a privação da liberdade do adolescente, é somente em último caso. E nós temos os casos definidos, então, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando houver um ato infracional envolvendo, então, grave ameaça à pessoa, certo? Violência ou grave ameaça à pessoa, então, um caso de homicídio, nós temos aqui, então, a possibilidade da internação ser aplicada. No caso também de reiteração de outras infrações graves, como por exemplo, tráfico de drogas, nós também temos a questão da internação. Tem que ter uma reiteração, então uma continuidade ali, né? Várias práticas ali de outros atos infracionais graves. E também, quando houver também a questão de descumprimento de outra medida socioeducativa aplicada sem nenhuma justificativa. Então, para o adolescente foi aplicada ali uma prestação de serviço à comunidade e ele simplesmente não compareceu em nenhum momento, não deu satisfação, então pode ser aplicado a internação. Agora, cuidado. Neste caso aqui, o prazo máximo é de 3 meses, tá? Então, no caso de internação por descumprimento de outra medida socioeducativa aplicada, o prazo máximo é de 3 meses.
Outra observação, vai anotando aí, tá? Vai anotando aí. Outra observação sobre a internação. Até aqui nós falamos sobre internação definitiva, tá? Então, depois da sentença ali, nós temos, então, uma medida socioeducativa para o adolescente de forma definitiva. Mas também nós temos a internação temporária, tá? Que vai se equiparar àquela prisão cautelar que nós estudamos lá no direito penal, seja prisão preventiva, prisão em flagrante. Então, na internação provisória, nós temos aqui o prazo máximo de 45 dias, certo? Então, quando o processo ali começou, aconteceu de repente um flagrante de ato infracional, o adolescente só pode ficar internado provisoriamente durante 45 dias. Depois disso, ele precisa estar em liberdade ou então a sentença precisa então ser concretizada para que ele possa ter a internação definitiva e sim ter o prazo máximo de 3 anos. Ok? Agora, uma observação aqui a mais que eu trouxe é sobre a súmula 500 do STJ, que costuma cobrar em prova, tá? Diz o seguinte: a configuração do crime do artigo 244, letra B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor post-tratar de delito formal. Então, pode ser que um adulto ele venha a praticar um crime na companhia de um adolescente. Qual é a consequência disso? Poderá ter como consequência então, a responsabilidade pelo crime principal que foi praticado ali, né? De repente, um roubo que seja. E ainda vai ter ali a questão do concurso de pessoas e mais também o concurso de crime com o artigo 244, letra B do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? Então, que trata do crime de corrupção do menor. Ah, professora, mas e se este menor ele já foi corrompido, né? Já praticou outros atos infracionais? O que vai acontecer neste caso? Vai acontecer que o adulto vai responder da mesma forma, porque se trata de um crime formal e independe ali, portanto, se o adolescente já praticou outro ato infracional, tá certo? O adulto entende que ele tem mais capacidade de compreender o caráter ilícito do que um adolescente, tá certo? Então, claramente, ele deve responder por esse concurso de crime, independente, então, de ter corrompido, de ter influenciado o menor ou não de fato, tá certo? Bom, vamos então para as questões, tá, gente? Olha, como eu falei, vou repetir para o pessoal que está chegando agora, tá? Eu não estou conseguindo ter acesso aqui ao chat agora, realmente babou aqui para mim. Às vezes aparece uma mensagem aqui ou outra, mas eu não consigo ver todas as mensagens. Eu sei que vocês estão participando, né? Vocês estão participando, não estão? Mas eu não estou conseguindo ter acesso. De toda forma, vamos participar aqui, tá certo? Vamos movimentar aqui o chat, vamos fazer as questões, porque isso vai contribuir com o estudo de vocês, isso vai, de certa forma, ajudar aí na aprovação de vocês, tá certo? E vamos ver se vai funcionar até o final aqui do chat, né, do aulão. Se não funcionar, aí depois vocês falam comigo lá no Instagram, @estudoparadv, caso tenha alguma dúvida, para que eu possa ajudar, tá bom? Vamos lá então. João Maior e sua namorada Lara, com 14 anos de idade, são capturados pela polícia logo após praticarem crime de roubo, majorado pelo emprego de arma de fogo. O juízo da infância e da juventude aplicou a medida socioeducativa de internação para Lara, ressaltando que a adolescente já sofrera a medida de semiliberdade pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. O juízo criminal condenou João pelo crime de roubo em concurso com corrupção de menores. João apela da condenação pelo crime de corrupção de menores sobre o argumento de Lara não ser mais uma criança, bem como alegando que ela já está corrompida. Com base no caso apresentado, assiste razão à defesa de João? Letra A. Não, pois é irrelevante
o fato de Lara já ter sofrido medida socioeducativa? Letra B, não, pois Lara ainda é uma criança. Letra C, sim, já que o crime de corrupção de menores exige que o menor não esteja corrompido. Letra D, sim, visto que no crime de corrupção de menores, a vítima tem que ser uma criança. Qual é a alternativa correta? Imagino aqui que vai ficar mais fácil aqui para vocês, né? Porque é de fato aqui uma alternativa, é uma questão aqui tranquila, porque eu acabei de explicar aqui para vocês sobre a súmula, não é? Mas vamos ver se vocês vão gabaritar mesmo. Comentem aqui para mim. Tá demorando a aparecer aqui as mensagens, mas de vez em quando tá aparecendo. Vamos lá. O pessoal tá falando que é letra A, é isso mesmo? Será que é letra A, minha gente? Será? Será? E aí? Vamos ver aqui de novo a questão? Vamos dar uma olhadinha, tá? João é maior e estava, portanto, com a sua namorada Lara, de 14 anos de idade. Ai, professora, João maior pode namorar a Lara de 14 anos de idade? Pode sim, tá? Lara, maior de 14 anos, se tiver relação aqui com o João, não há que se falar em estupro de vulnerável, apenas se fosse menor de 14 anos, tá? Maior de 14 anos tem a possibilidade, sim, de ter relação e não ser considerado aqui estupro de vulnerável, claramente havendo o tal do consentimento, tá certo? E aqui, o que acontece é que depois o João foi condenado pelo crime de roubo e ainda em concurso com corrupção de menores. E aí a defesa fala, não, mas a Lara já tinha praticado outros atos infracionais, então não há que se falar em possibilidade aqui de medida aplicado aqui, portanto, para João, desse concurso aqui de crime. Letra A, minha gente, claramente A de aprovação é a nossa alternativa correta. Não vai assistir razão à defesa de João, tá certo? Porque é irrelevante o fato de Lara já ter sofrido a medida socioeducativa. A gente acabou de falar sobre isso, é a súmula 500 do STJ, muitas questões aqui sobre este tema, tá certo? Lara não é uma criança, tá bom? Lara é um adolescente e claramente esse não vai ser o motivo pelo qual não vai ser aplicado aqui a questão da corrupção de menores, tá bom? Letra C, sim, tá falando que tem razão aqui a defesa, né? Porque exige aqui que o menor não esteja corrompido, nada a ver, a gente já viu que não é verdade. E a letra D também fala que sim, porque visto que o crime de corrupção de menores, a vítima tem que ser uma criança, nada a ver, tá bom? Letra A de aprovação é o nosso gabarito. Pelo que eu estou conseguindo ver aqui no chat, a maioria de fato está gabaritando. Letra A de aprovação. Vamos profetizar esta aprovação que está chegando com tudo. Bora com mais uma questão aqui referente a ato infracional. O adolescente N ficou conhecido no bairro onde mora por praticar roubos e furtos e ter a suposta habilidade de nunca ter sido apreendido. Certa noite, N saiu com o propósito de praticar novos atos de subtração de coisa alheia, diante da reação de uma vítima a quem ameaçava. N disparou sua arma de fogo, levando a vítima a óbito. N não conseguiu fugir, sendo apreendido por policiais que passavam pelo local no momento em que praticava o ato infracional. Sobre o caso narrado, assinale a opção correta. Letra A. A medida de internação não terá cabimento contra N, uma vez que somente poderá ser aplicada em caso de reincidência no cometimento de infrações graves. Letra B. Mesmo estando privado de liberdade, N poderá entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público, mas não terá o direito a peticionar diretamente a este ou a qualquer autoridade que seja. Letra C. A medida de internação de N é cabível por se tratar de ato infracional praticado com ameaça e violência
contra a pessoa, mesmo que não seja caso de reincidência. Letra D. Caso N seja condenado por sentença ao cumprimento de medida de internação e somente neste caso tornam-se obrigatórias as intimações do seu defensor e dos pais ou responsáveis, mesmo que o adolescente tenha sido intimado pessoalmente. Qual é a alternativa correta? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Qual é a alternativa correta para esta questão? Uma questão mais longa para ser respondida aqui. Vamos lá, vamos respondendo aqui no chat qual é a alternativa correta para essa questão, enquanto eu vou tomando aqui uma aguinha. Vamos lá, vamos lá. Qual é a alternativa correta, minha gente? Infelizmente, né, tem crescido cada vez mais a questão de atos infracionais praticados por crianças e adolescentes, e tem sido divulgado aí na mídia, né? Eu vi casos, aparece, né, de muitos casos de que criança, adolescente matou não sei quem por conta de um celular, por conta de um castigo, por conta de um namoradinho. Isso tem sido cada vez mais frequente, infelizmente. Então, quando a gente vê essas questões na mídia, né, em alta, também tem possibilidade de questões para nossa prova da OAB. Então, ato infracional pode ser realmente um tema que pode ser cobrado neste próximo exame da ordem, e você aí tem que estar preparado para este tema, tá bom? Bom, vamos lá aqui então, vamos ver aqui então o enunciado, o que ele diz aqui. O adolescente N ficou conhecido no bairro onde mora por praticar roubos e furtos, tá? Esta é a primeira observação. E aí, certa noite, saiu com o propósito de praticar novos atos de subtração de coisa alheia. E aí, a gente tem aqui diante da reação da vítima que é ameaçava, o N disparou sua arma de fogo e levou a vítima a óbito. Então, ele praticava ali roubos e furtos de forma reiterada, e ainda ele praticou aqui um latrocínio, né? Porque está falando diante da reação da vítima, ele acabou praticando um latrocínio. Então, querendo ou não, ele tem aqui, apesar do latrocínio ser um crime patrimonial, envolve aqui violência ou grave ameaça à pessoa também, certo? Então, neste caso aqui, qual é a alternativa correta? Letra A. A medida de internação não terá cabimento contra N, porque só pode ser aplicada em caso de reincidência no cometimento de infrações graves. Nada disso, tá? A gente já viu sobre as possibilidades de internação, né? Sobre violência ou grave ameaça à pessoa, sobre reiteramento de reincidência de outras infrações graves e também no caso de descumprimento de outra medida socioeducativa aplicada, tá bom? Então, neste caso aqui, a letra A está incorreta. Letra B. Mesmo estando privado de liberdade, N poderá entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público, mas não terá direito de peticionar diretamente a este ou a qualquer autoridade que seja. Será que é letra B? O que vocês acham? Será que é letra B? Ele não terá direito a peticionar diretamente a este ou a qualquer autoridade que seja. Letra C. A medida de internação de N é cabível por se tratar de ato infracional praticado com violência, grave ameaça à pessoa, mesmo que não seja caso de reincidência. Gente, a letra B claramente está incorreta, tá? Porque ele terá sim o direito de peticionar diretamente a qualquer autoridade que seja, tá certo? Então, neste caso aqui, a alternativa B está incorreta, porque mesmo privado da liberdade, ele poderá sim peticionar, né, através também de advogado, para que possa ter, então, os seus pedidos ali, né, as suas petições ali atendidas, certo? Então, letra B está incorreta. A letra C é a nossa alternativa correta, tá bom? Por quê? Porque é cabível por se tratar de ato infracional praticado com
ameaça ou violência a pessoas. Nós temos ali uma vítima que foi levada a óbito, nós temos aqui um crime que envolve aqui ameaça ou violência à pessoa, tá certo? Então, mesmo que não seja caso de reincidência, a letra C é o nosso gabarito. Letra D. Caso N seja condenado por sentença ao cumprimento da medida de internação, e somente neste caso tornam-se obrigatórias as intimações de seu defensor e dos pais ou responsáveis, nada disso. As intimações para os pais ou responsáveis são obrigatórias, tá? Precisam acontecer, tá bom? Então, letra C de conseguir aprovação é o nosso gabarito correto. Aparece aqui no chat para mim. Muito bem, muito bem. Alguém disse também letra B, é isso? Não, gente, a alternativa correta é letra C, tá certo? O adolescente pode sim, ele pode sim peticionar diretamente, através de advogado, enfim, para qualquer autoridade que seja, no caso ali de estar privado da sua liberdade, de estar, portanto, ali já numa internação, ele pode sim ter a possibilidade de conversar ali com o membro do Ministério Público, né? Até porque ele está ali na defesa pelos seus interesses, tá certo? Letra C de conseguir a aprovação é o nosso gabarito. Gente, estou muito triste que eu não estou conseguindo ver o chat aqui. Não sei se vocês estão gostando da aula. Não sei se eu estou agradando vocês, tá? Depois da aula, por favor, fala lá comigo que a gente vai no Instagram, @estudoparadv. Estarei disponível para falar com vocês, tirar alguma dúvida, tá bom? Estarei disponível para que vocês possam conversar comigo. Enfim, estarei lá após a aula. Vamos então para o nosso último tema. Está acabando aqui, tá? Mas como eu falei, depois lá no Instagram estarei disponível para falar com vocês. E vamos falar aqui sobre conselho tutelar para a gente encerrar aqui as últimas questões sobre Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, o conselho tutelar é um órgão autônomo e permanente não jurisdicional, tá? Então, apesar de ser não jurisdicional, terão consequências jurídicas às suas atribuições. Por exemplo, no caso de um conselheiro tutelar observar uma criança em situação de risco, pode encaminhar aquela criança para o Ministério Público. E o Ministério Público, então, entrar com uma ação e poderá ter como consequência, né, uma ação judicial que poderá ter como consequência uma destituição do poder familiar, seja através de uma perda ou suspensão do poder familiar, tá? Então, de fato, não tem diretamente aqui, não é um órgão diretamente jurisdicional, mas consequências jurídicas, com certeza, poderão ter, tá? É um órgão que pertence, então, ao município, certo? E aí a composição é de 5 membros, com idoneidade moral, mais de 21 anos de idade, certo? Porque mais de 21 anos de idade faz sentido, tá bom? Olha só. O Estatuto da Criança e do Adolescente é aplicado em regra para aquelas pessoas que têm, portanto, até 18 anos incompletos, certo? Entretanto, existem ali situações excepcionais nas quais é possível aplicar ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente para aquela pessoa maior de 18 anos. Então vamos lá. Imagine aqui que um adolescente de 17 anos, ele venha a praticar um ato infracional e matar alguém, tá? Então, ele vai completar 18 anos, sei lá, vamos imaginar no dia seguinte. Será que ele vai ficar impune, então, já que quando ele praticou o ato, ele tinha 17 anos e ele agora já é maior de idade, não pode ser aplicado o Código Penal, porque na época ele era menor, então vai ficar totalmente impune, nenhuma medida vai ser aplicada? Não é assim que acontece, tá? O que a gente tem é o seguinte: o Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser aplicado até 21 anos de idade, em alguns casos, e é um caso desse, por exemplo, tá? Então, se o adolescente ele praticou um ato infracional com 17 anos, dia seguinte ele tem 18 anos de idade, ele pode ter, sim, a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele poderá, sim, ser eventualmente
internado, certo? Então, ter a consequência da internação aplicada para o adolescente, porque nós temos o prazo máximo de 3 anos, que dá justamente esses 21 anos, tá certo? Após 21 anos, o adolescente, ele precisa estar em liberdade, tá bom? E aí a gente torce para que ele não se torne ali um adulto criminoso, o que infelizmente não acontece ali na maioria dos casos, tá bom? Mas nós temos aqui, sim, a possibilidade de aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente para maiores de 21 anos, e a questão do ato infracional é um desses exemplos, tá? Então faz sentido que o conselheiro tutelar ele seja maior de 21 anos para lidar com essas pessoas. E a residência no município também é importante, até porque o conselho tutelar, ele precisa ter esse contato ali, mais de frente ali, né, da situação e precisa agir de forma mais direta na situação. Aconteceu um ato infracional, precisamos aqui de um conselho tutelar para poder representar a criança, para poder estar acompanhando a oitiva, por exemplo, desta criança, deste adolescente. Então, sim, é interessante que a residência deste conselheiro tutelar seja, portanto, no lugar onde aconteceu os fatos, certo? Mandato do conselheiro é de 4 anos com recondução em novo processo eletivo. Quantas reconduções, professora? Recondução infinita. Antes era apenas uma recondução. Agora, quantas vezes ele for eleito, ele poderá ser, portanto, efetivado conselheiro tutelar. Tá bom? E a eleição é unificada em todo o país, no primeiro domingo de outubro do ano seguinte à eleição presidencial, e a posse dos conselheiros é dia 10 de janeiro do ano seguinte. Então, através de eleição. E a remuneração claramente é obrigatória e suas decisões podem ser revistas pela autoridade judiciária, sendo cabível o recurso de apelação. Então, não é de forma arbitrária aqui. O conselho tutelar, ele vai determinar aqui uma situação e então vai ser totalmente sem possibilidade de recurso. Não existe isso, tá bom? Existe a possibilidade de recurso de apelação pelas suas decisões. E o conselho tutelar, ele tem aqui diversas atribuições, especialmente no artigo 136, a partir do artigo 136, a gente vai observar diversas atribuições pelo conselho tutelar, tá certo? E tem outros também, tá certo? Mas especialmente no artigo 136, nós temos ali diversas possibilidades de questões em prova sobre o conselho tutelar. Tá? Então, ele pode aplicar advertência, ele pode encaminhar os pais a um tratamento psicológico, ele pode acolher a criança ou adolescente de forma imediata, levar para uma entidade de acolhimento, e nisso ele precisa depois encaminhar para o judiciário, né, para o Ministério Público, que aconteceu então esse encaminhamento de forma imediata, porque em regra quem vai acolher na entidade adequada a criança, adolescente em situação de risco é o judiciário, né, o juiz então que vai definir, mas o conselho tutelar, observando a situação ali de forma imediata, ele poderá sim acolher aquela criança ou adolescente e depois informar para o Poder Judiciário sobre este acolhimento que foi feito ali de forma extraordinária, né, de forma necessária para o acolhimento da criança ou adolescente. Então, lá no artigo 136, a partir do artigo 136, nós temos diversos incisos tratando dessa competência do Conselho Tutelar e ainda de forma exemplificativa, tá bom? Nós temos, por exemplo, o artigo 18A e 18B, que trata aqui também da possibilidade do Conselho Tutelar atuar. Daqui a pouco vou falar sobre esses artigos que também são muito cobrados em prova. Mas antes, impedimentos, tá? Será que qualquer pessoa pode ser conselheiro tutelar? Em regra, sim, né? Tendo aquela questão de morar no município, idoneidade moral, maior de 21 anos, né? Ser eleito, tudo bonitinho. Mas também existem impedimentos. Não podem servir no mesmo órgão marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante cunhadio, tio e sobrinho,
padrasto ou madrasta e enteado, tá? Artigo 140 do Estatuto da Criança e do Adolescente tem, então, esta previsão. O impedimento também vale para o conselheiro em relação ao juiz e ao membro do Ministério Público do Juízo da Infância e da Juventude em exercício na comarca, fórum regional ou distrital. E isso está previsto no parágrafo único do artigo 140 e já foi cobrado em prova. Então, se existe ali, então, um representante, por exemplo, do Ministério Público que atua no juiz da infância e da juventude e o seu irmão ele tem interesse ali em ser conselheiro tutelar, ele não pode atuar ali na mesma comarca, no mesmo fórum regional ou distrital, tá certo? Existe esse impedimento para que a eleição seja, portanto, efetivada. Bom, como eu disse, né, a gente tem um artigo 136 tratando ali das maiores possibilidades de competência do Conselho Tutelar. São muitas possibilidades, não é apenas de encaminhar, ele pode atuar diretamente, ele é um órgão, como eu disse, autônomo, né, que pode atuar diretamente de acordo com as suas atribuições, não precisa de autorização judicial para poder atuar. E a gente tem não somente no artigo 136 as atribuições, então a gente tem aqui em outros artigos, como por exemplo o famoso artigo 18A e 18B, nós temos aqui então algo referente à questão de maus tratos, tá? Essa questão do artigo 18A e 18B foi acrescentado pela Lei 13.010 de 2014. Esta lei que, portanto, ela foi conhecida de forma equivocada como Lei da Palmada. Não sei se vocês lembram disso, né? Não sei se é da época de vocês, mas esta lei foi conhecida como Lei da Palmada e foi uma grande polêmica. Apelidaram dessa forma aquelas pessoas que foram contra, né? Por realmente para realmente ser tratado de uma forma equivocada, tá? Porque não é apenas sobre uma palmada que esta lei trata. Não é, ai meu Deus, eu não posso mais dar um beliscão no meu filho, vou deixar meu filho mandar em mim. Os pais agora não podem ter mais autonomia com seus filhos, os filhos agora vão fazer o que querem. Não é bem assim, tá? Não é uma simples palmada, uma simples advertência, um beliscão que seja, não é somente sobre isso, é muito mais que isso. Nós estamos falando aqui de algo referente a maus tratos físicos, violências que são às vezes irreversíveis, que podem causar a morte. Esta lei, na verdade, é a Lei Menino Bernardo. Este menino Bernardo que sofreu tanta violência que chegou até a morte pelos seus próprios responsáveis, pelas aquelas pessoas que deveriam cuidar daquele menor. Tá? E aí, por isso que nós temos aqui o artigo 18A e 18B, tratando sobre essa questão aqui de tratamento de violência física, de questão envolvendo tratamento cruel ou degradante contra criança ou adolescente com as referidas consequências, certo? Então, a gente tem aqui, por exemplo, que o castigo físico o sofrimento físico, a lesão, são considerados aqui, então, questões que causam maus tratos que podem ser irreversíveis, o tratamento cruel ou degradante, de forma que pode trazer ali humilhação para a criança ou adolescente, que ameace gravemente ou possa ridicularizar a criança ou adolescente. Quem que pode praticar essa situação? Pode ser praticado por responsáveis, né, pelos agentes públicos, pela família, né, pelos pais, por aquelas pessoas que são encarregadas de cuidar, de tratar a criança. Então, muitas vezes existia essa questão, eu espancava meu filho, né? Eu espanquei meu filho para que ele pudesse ser corrigido. Então, na justificativa de ter uma correção, na justificativa de ter uma educação, tratavam aqui de forma banal nessa questão aí do castigo físico, tratamento cruel ou degradante como uma forma comum de acontecer. E aí
A gente viu a questão do menino Bernardo, que foi uma questão que comoveu aí o Brasil, foi uma questão midiática muito grande, em que os pais justificaram que praticaram ali aquela violência no intuito, né? Eles não tinham intenção de praticar a morte, era apenas a intenção de castigar ali, de educar o filho, enfim. Então, nisso, nós temos aqui o artigo 18A tratando sobre isso. Onde é que vem o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, ele vem aqui no artigo 18B. No parágrafo único diz aqui, ó, que as medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais. Então, quais são essas medidas que nós temos aqui? Nós temos encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos e programas de orientação, entre outros aqui, e ainda são de forma exemplificativos, tá? Então, é interessante também destacar, tá, já que eu falei sobre essa lei 13.010 de 2014, que nós temos também outra lei que trata de forma significativa aqui sobre alterações do Estatuto da Criança e do Adolescente e também cuidado com a criança e adolescente, que é a Lei 14.344 de 2022, a Lei Henri Borel, tá? Lei Henri Borel. É mais uma lei que vai homenagear uma criança que sofreu diversos maus tratos pela sua família, tá? Aquelas pessoas que deveriam cuidar da criança ou do adolescente. Nós temos aqui, portanto, uma criança que foi violentada também e chegou até a morte, tá certo? É aí o nome da criança, Henri Borel, e aí nós tivemos alterações muito semelhantes ali com a questão da Lei Maria da Penha. Então, sobre violência doméstica ali envolvendo criança ou adolescente, nós temos consequências muito parecidas com a Lei Maria da Penha, e aí nós temos a Lei 14.344, que também poderá ser cobrada na sua prova, tá? Então, são essas duas leis aqui principais que trouxeram diversas alterações e atuação aqui também do Conselho Tutelar e também são leis ali muito famosas de cobranças no exame da ordem. Bom, aí a gente tem aqui que esses maus tratos, tá? Eles podem ser praticados pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, responsáveis, agentes públicos, enfim, aquelas pessoas que são, então, encarregadas de cuidar da criança ou adolescente. E aí, se for por uma questão de justificativa de educação, de castigo, enfim, nós temos aqui essas medidas que poderão ser aplicadas pelo Conselho Tutelar, tá bom? Bom, prosseguindo, então vamos fazer as últimas questões aqui, gente. Vocês estão gostando da aula? Tá indo muito rápido? A gente tem pouco tempo aqui, por isso que eu tô indo um pouco mais rápido, às vezes estou até atropelando aqui um pouquinho, acelerando mesmo, porque a gente tem pouco tempo. É mais realmente uma revisãozinha sobre os principais pontos que são mais cobrados em prova com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. É mais mesmo para poder ajudar vocês aí nesse estudo, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tenham a mais, já que eu não estou conseguindo ver o chat aqui, conversar com vocês, fala lá comigo no @estudoparadv que eu vou responder aí cada uma das mensagens por áudio, tá certo? Bom, vamos então para essa questão aqui. Vamos participar aqui no chat, porque depois da aula aqui eu vou tentar ver o que está acontecendo com esse chat. Eu quero ver que vocês responderam, tá bom? Herminda, de 50 anos, é tia materna de Júlia, de 16 anos. Após verificar que Júlia teve notas baixas no colégio, Herminda decidiu ir à porta da escola e, com o intuito de correção, ridicularizou e humilhou a adolescente na frente de seus colegas, dizendo que Júlia era desleixada, que nunca conseguiria acesso à universidade, sendo uma vergonha para a família. Os pais de Júlia tomaram conhecimento do fato e ficaram revoltados. Decidiram então procurar você como advogado, como advogada, para que indicasse a orientação jurídica adequada para sancionar o ato praticado por Herminda. Neste caso, de acordo com o ECA,
assinale a afirmativa que representa corretamente a sua orientação. A. Erminda pode ser encaminhada a cursos de programas de orientação, sendo que a aplicação dessa medida só pode ser feita pela autoridade judiciária. B. Erminda, em virtude de tal ato, pode receber sanções, como advertência, e ser aplicada pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais. C. Erminda pode sofrer sanções, entre elas a advertência. Para aplicação da medida, é preciso representação do Ministério Público e decisão da autoridade judiciária. Letra D. Erminda não tinha o direito de humilhar e ridicularizar Júlia, mesmo para fins corretivos, o que caberia aos pais por serem detentores do poder familiar, mas o ECA não prevê qualquer possibilidade de sanção à tia materna. Qual é a alternativa correta? Letra A, B, C ou D? O que é que vocês acham? Digam aqui para mim. Vão comentando aqui qual é a resposta correta. Acabei de falar sobre isso, tá? Esse tema aqui, ele foi cobrado também no exame da ordem. Tema que vem sempre sendo cobrado, né, sobre essas questões envolvendo maus tratos aí, podem ser cobrados, inclusive, também em questões relacionadas ao direito penal. Pode vir também até uma questão interdisciplinar, né, envolvendo aí duas disciplinas, tranquilamente. Qual é a alternativa correta? Qual é? Letra A, letra B, letra C, letra D. Qual é? Parece que a maioria está falando que é letra C, é isso mesmo? O pessoal está falando que é letra C. Parece que sim, hein? Será? Será que é? Letra A. Erminda pode ser encaminhada a cursos ou programas de orientação, sendo que a aplicação dessa medida só pode ser feita pela autoridade judiciária. A gente acabou de ver que o Conselho Tutelar ele pode aplicar aqui de forma imediata aqui, portanto, esta medida não precisa da autoridade judiciária, tá bom? Letra B. Erminda, em virtude de tal ato, pode receber sanções como advertência e ser aplicada pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais. Eu falei letra C aqui, foi que a pessoa estava falando, a maioria está falando? Letra B, né, gente? É letra B. Letra B. Agora que eu tô vendo aqui, ó. Isso. Letra B é o nosso gabarito. B de boa prova para você. É isso mesmo. Letra B é o nosso gabarito. A gente acabou de falar sobre isso daqui. Está previsto no artigo 18b, parágrafo único, certo? Que existem sim consequências que podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar. Então, não somente os pais podem praticar esses abusos, né, esses maus tratos, mas também a própria família ampliada, que envolve aqui tios, no caso, responsáveis, agentes públicos, enfim. Então, nós temos aqui, sim, a possibilidade de aplicação pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais. Letra B é o nosso gabarito. Não vai ser letra C, tá certo? Porque aqui tem falando que a Erminda pode sofrer sanções, entre elas a advertência, de fato, mas para aplicação da medida é preciso representação do Ministério Público e decisão da autoridade judiciária. Então, se você ler até aqui, pode sofrer sanções, entre elas advertência, já marca como correto, sem ler o restante, pode errar a questão, tá certo? Letra C está equivocada, porque essa medida pode ser aplicada pelo Conselho Tutelar. E letra D, Erminda não tinha o direito de humilhar e ridicularizar Júlia, mesmo para fins corretivos, o que caberia aos pais, nem aos pais têm esse direito de ridicularizar, de causar, então, esses maus tratos aqui contra sua própria filha. Então, claramente, a letra D está equivocada, que nenhum dos responsáveis tem esse direito, tá? De tratar, então, a criança ou adolescente de forma que humilhante, tá bom? Vamos, então, para a nossa última questão, tratando aqui sobre esse tema referente ao Conselho Tutelar. Augusto, que atua como promotor de justiça,
com atribuição na área da Justiça da Infância e da Juventude, no município Sigma, é casado com a filha de Isabela, cujo outro filho pretende se candidatar à função de conselheiro tutelar no mesmo município. Vamos traduzir isso daqui, tá? Então, nós temos um promotor de justiça que é casado com a filha da Isabela. E a Isabela tem outro filho, tá? Que é o Ramiro. Logo, Ramiro é irmão, então, da filha da filha da Isabela, não é isso? E aí é cunhado do promotor de justiça. É isso que eu quero chegar aqui. Olha como a questão ela vem trazendo aqui uma certa maldade, tá? Nós temos um promotor de justiça que é casado com a filha de não sei de quem, e essa não sei de quem tem um outro filho. Então, em outras palavras, Ramiro é cunhado deste promotor de justiça, tá? Então, é cunhado do Augusto. E aí, ele pretende, né, o Ramiro aqui, então, ele pretende se candidatar à função de conselheiro tutelar no mesmo município. Será que é possível? Bom, letra A diz que o impedimento legal para Ramiro desempenhar a função de conselheiro tutelar não se extingue com a dissolução do casamento de sua irmã. Letra B. O parentesco por afinidade entre Augusto e Ramiro configura impedimento legal para que Ramiro desempenhe a função de conselheiro tutelar no município da comarca em que Augusto atua. Letra C. A situação não impede que Ramiro sirva na função de conselheiro tutelar no município sob a atuação de Augusto, mas o impede de atuar nos atendimentos em que Augusto configure como promotor. Letra D. A situação não impede que Ramiro atue na função de conselheiro tutelar, porque o ECA veda apenas que parentes consanguíneos ou por adoção do representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude sirvam no mesmo conselho tutelar. Qual é a alternativa correta aqui, então? Bom, eu acabei de falar sobre isso, né? Sobre os impedimentos, né? Artigo 140, parágrafo único, tá? Então, se nós temos aqui um promotor de justiça que atua na infância e da juventude, ele tem um cunhado aqui, e este cunhado ele pretende se candidatar ao mesmo conselheiro tutelar, neste caso aqui, não vai ser possível isto acontecer durante o cunhadio, tá? Durante então o relacionamento aqui com a irmã de Ramiro. É o que diz o artigo 140, parágrafo 1, o 140 e também o 140, parágrafo único, certo? Então diz aqui, ó, que enquanto houver o cunhadio, ó, existe esse impedimento para que atue então o conselheiro tutelar juntamente com o promotor de justiça na mesma comarca, tá certo? Então, neste caso aqui, a melhor alternativa qual vai ser? Letra A, o impedimento legal para que Ramiro desempenhe a função de conselheiro tutelar no município não se extingue com a dissolução do casamento de sua irmã? Vai se extinguir sim, porque diz lá claramente no artigo 140 que é durante o cunhadio, tá? Letra B. O parentesco por afinidade entre Augusto e Ramiro configura impedimento legal para que Ramiro desempenhe a função de conselheiro tutelar no município da comarca em que Augusto atua. Letra B é o nosso gabarito de boa prova para você. Por que que não é C? A situação não impede que Ramiro sirva na função de conselheiro tutelar no município sob a atuação de Augusto. Impede sim, tá certo? E a letra D, a situação não impede que Ramiro atue sobre a função de conselheiro tutelar. E aí a gente nem precisa continuar a leitura, porque impede sim, é um dos impedimentos que nós podemos observar no artigo 140. Tudo bem, minha gente? Tudo certinho? Tudo certinho. Vamos voltar aqui para mim, para eu conversar com vocês e agradecer aqui a presença de vocês. Infelizmente, a gente teve aqui um probleminha aqui no chat. Não consegui agradecer aqui vocês como eu gostaria de agradecer, né? Sei que tem gente aqui do Brasil inteiro, sei que tem gente aqui com dúvida, não consegui aqui ver o chat, mas isso não significa que vocês não poderão falar comigo. Fala comigo lá no Instagram, @estudoParaADV, que terei maior prazer em
responder vocês, em contribuir aí de alguma forma com o estudo de vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Ficou um pouco acelerado no final, porque eu estava aqui, o tempo estava correndo e eu queria falar aqui o máximo que eu pudesse com vocês. Estava tentando aqui ver o chat, por isso que teve alguns momentos que eu fiquei aqui ainda repetindo, né, para poder ver se eu conseguia aqui ver as mensagens de vocês, mas infelizmente não consegui. Acontece, né? Ao vivo tem disso mesmo, mas como eu falei, estarei lá no Instagram e torcendo também por vocês aqui, torcendo pela aprovação de vocês, que vocês consigam aí acertar essas questões que vão vir aí sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E em caso de dúvida com relação a essas questões, sempre escolham aquelas questões que forem mais favoráveis para a criança e para o adolescente, porque provavelmente vai ser a questão correta da sua prova. Tá bom? Gente, muito, muito obrigada pela presença de todos vocês. Muito obrigada pelo carinho, tá? Depois eu vou dar uma olhada aqui no chat. Vou ver se eu consigo, né, ver aqui o chat. Mas é isso. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Aguardo vocês aí nos próximos aulões, tá? E torço aí pela aprovação que vai vir com tudo. Boa sorte, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.